tenso hoje. Tá no Wi-Fi? Vamos colocar aqui, né? Olá, olá, bom dia, bom dia. Quantos são os que estão agora? Ó, tá aí a Giovana, a primeira pessoa a entrar na nossa sala. Vamos falar sobre como enfrentar o tempo do fim e enfrentar com vitória. Então esse é o tema da nossa live de hoje. E queremos dar aqui as boas-vindas para a Romilda, Johanna Lucas, Fábio, olha a Amy também entrando, Elisete, Mário, isso aí, vários corações sendo já aqui subindo, e quando sobe o coração aquece o nosso. Muito bom, Neuza, Bruno também está na área, Paulinho, muito bom, graças a Deus. Estamos aqui juntos, embora o horário não seja dos melhores, 8 da manhã, muita gente ainda recobrando as forças do dia de ontem, levantando, mas esse é o tempo que nós temos, e é o tempo que vamos usar, e é o tempo que o Senhor vai separar para falar com cada um de nós. Então vamos chegando, aproveita que estamos ainda iniciando, Lucas também já está aqui. Aproveita o tempo que nós estamos aqui iniciando para convidar seus amigos. Essa live de hoje é para dois tipos de pessoas: para aquelas pessoas que estão desanimadas, precisam de encorajamento, e as pessoas que estão já animadas, que estão vivendo a sua vida cristã no seu melhor momento. Essas pessoas precisam manter a perseverança e precisa manter a sua comunhão com Deus, então precisa ser estimulado. E também pode estar aqui também para ajudar, para falar conosco, para ser dar uma palavra de encorajamento. Tá bom? Então é para dois grupos de pessoas, para aqueles que estão animadas, para aqueles que estão que estão fortes. Essa live é para você, tá certo? Louvado seja o Senhor. Arthur também já está aqui, Frederico. Hoje nosso assunto ele é grande, ele é grandioso. Nós vamos trabalhar um aspecto denso da palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você que está chegando agora, que você que vai participar dessa live, certamente vai ser muito encorajado, vai ser muito também elucidado em muitos pontos importantes que vamos trabalhar. Vamos falar como enfrentar o tempo do fim e enfrentá-lo de forma vitoriosa. Não somente enfrentar, mas enfrentar com sucesso, enfrentar vencendo, usando os recursos espirituais que Deus tem nos dado para combater esta era. Vamos lá, tem aqui a Maria Aparecida também está aqui, dizendo amém. Vamos lá, vamos acenar um para o outro aí, acenando, a Cristiana, muito bom. Essa é a nossa comunidade diamantes, né? Estamos aqui trazendo os grandes diamantes de Deus para você. Nosso perfil tem essa conotação de trazer a palavra de Deus como ela é. Nosso objetivo é ajudar você com a palavra a você enfrentar as tormentas da vida, a passar pelos maus bocados da vida, com entusiasmo, com coragem. Esse é o nosso objetivo. Esse perfil, esse nosso Instagram, ele está preparado para isso. Vai lá depois no nosso feed, tem tanto material lá, banners, tem carrosséis, tem mensagens, né, pequenos vídeos que você pode até mesmo mandar para os seus amigos. A questão hoje aqui é o que importa. Vamos lá, como enfrentar o tempo do fim vitoriosamente. Você sabe como fazer isso? Nós vamos falar aqui sobre os diagnósticos, fazer um diagnóstico desse mundo e depois apresentar uma prescrição divina de como passar por tudo que nós estamos enfrentando. Então, Paulo aqui faz duas grandes observações. Ele traz um diagnóstico do mundo e ao mesmo tempo ele traz uma vacina, ele mostra o que deve ser feito, o que o cristão deve fazer para superar o tempo do fim. Então é uma mensagem importante, é uma live importante, de peso, de envergadura, e você vai ser muito beneficiado. Então aproveita,
já temos algumas pessoas na nossa sala. Simone, a Maria Aparecida está aqui, e Barbarella também está aqui, a Tatis Góes. Tem muita gente já chegando, então convida outras pessoas, tá bom? Convide para estar aqui conosco. É um prazer estar aqui falando, tendo esse momento com você. Nossa live não tem tempo para acabar. Vamos aqui usar bastante tempo para a gente trazer a riqueza da palavra de Deus, tá certo? A Renata, seja muito bem-vinda, Renata. Benedict Douglas, Maria e Cristian. Rapaz, esses nomes são porque está tudo emendado e fica confuso aqui. De qualquer maneira, o mais importante é que você está aqui conosco, tá bom? São agora, vamos lá, que horas? São agora 8h05. Temos apenas 5 minutinhos, então nós vamos já dar início, dar partida na nossa live. Agora estamos nesse aquecimento, recebendo vocês aqui na sala. Vocês podem acenar uns para os outros, mandar corações. Essa é a nossa comunidade, tá bom? Comunidade Diamantes. Estamos aqui nesse perfil para receber a palavra do Senhor. Vamos lá, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, Tati, muito obrigado mesmo. A gente precisa dessas palavras de encorajamento. Ali nós temos recebido nos comentários muita palavra de encorajamento. A gente precisa disso mesmo, saber se a palavra está chegando em você, se está suprindo, se está edificando a sua vida. Nós não queremos falar aqui ao ar, tá? Queremos falar palavras que de fato possam atingir o coração das pessoas e ajudá-las na sua caminhada. Para isso nós estudamos a palavra, gastamos horas a fio para fazer o nosso material, trazer um conteúdo de peso para você. Então, por isso que a gente fica muito encorajado quando a gente ouve vocês fazendo algum comentário positivo, fazendo alguma crítica, me dando algum feedback aonde eu devo melhorar. Com mais densidade. Vamos lá, o Fox também está aqui, a Márcia também está aqui, já a sala está enchendo, mas falta ainda mais pessoas. Aquele seu amigo que deveria estar aqui, que não está, faça o convite a ele. De repente ele tem um tempo lá e abre o celular e participa dessa live, tá bom? Vamos encorajar. Sabe, irmãos e irmãs, o que nós mais precisamos hoje é de encorajamento. Estamos vivendo um tempo do fim, precisamos saber como vencer, precisamos saber como enfrentar. É uma luta, nós contra o tempo do fim. Então a gente precisa de estar unidos, precisamos sentir que fazemos parte do corpo. Estamos no corpo de Cristo. Sozinhos nós não conseguimos vencer, só conseguimos vencer com outros irmãos junto de nós. Então essa é a condição. Elizabeth também acabou de entrar, a Vika Ferraz, muito bom, o Diego também, graças a Deus. Então tá bom, louvado seja o Senhor. Vamos gastar mais uns 2 minutinhos aqui para a gente dar definitivamente início à live que vai comentar e vai falar sobre uma importante epístola do apóstolo Paulo, a segunda carta que ele escreveu a Timóteo. E essa segunda carta está recheada de riquezas e de orientações que Paulo deu ao seu jovem cooperador que precisava ser animado. E vamos falar sobre o tempo do fim, vamos falar sobre os tempos difíceis, vamos falar também sobre a nossa vitória. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós vivemos em vitória. Tá? Nós vivemos em vitória. Nós não estamos aqui correndo atrás de vitória, nós estamos aqui para manter a nossa vitória. Isso é muito importante. Você não está aqui correndo atrás de vitória, você está aqui para manter a sua vitória, porque quando o Senhor venceu a morte e ele ressuscitou
e Ele ascendeu aos céus e nos levou consigo e estamos assentados nas regiões celestiais, ali é a nossa vitória. Não tem mais derrota para nós. O que nós precisamos é saber como lançar mão desses recursos para nos manter em vitória. Esse é um grande segredo que Paulo deixa para nós registrado com respeito à vida e à obra de Jesus Cristo. Vamos lá, temos aqui a Vika Ferraz, vamos lá, acenando, a igreja em Paraupebas, Paraíba, amém, bom dia santos, Jesus Cristo é o nosso Senhor, muito bom, então, muita gente aqui. Ok, então vamos lá, o que vamos tratar hoje? Vamos tratar de um assunto que não é um assunto do amanhã, é o assunto de hoje, é o que já está acontecendo. Não é um assunto que ainda vai acontecer. Nós não estamos falando de profecias, estamos falando de cumprimento de profecias. Há uma diferença. Quando se fala em profecias, é alguma coisa que ainda vai chegar. Nós estamos falando do tempo presente, de profecias já confirmadas e já sendo vivenciadas pelos filhos de Deus, por você e por mim. Você considera que você está vivendo um momento profético? Vamos lá, o que você diz? Como é que você enxerga isso? Nós estamos vivendo um período profético. Nós não estamos aguardando o cumprimento de uma profecia. É claro que há muitas outras profecias para chegar, para se cumprirem, mas hoje, o assunto que vamos falar hoje já é fato consumado, já estamos vivendo profecias confirmadas e nós precisamos saber como vencer tudo isso. Então, como enfrentar o tempo do fim? Esse tempo do fim aqui, que é o título da nossa live, já é um cumprimento de profecia. Então, nós temos o tempo do fim e precisamos saber como vencer o tempo do fim. Então vamos lá. Quando Paulo escreveu essas duas epístolas, 1 Timóteo e 2 Timóteo, foram duas cartas que ele escreveu para o seu jovem cooperador. Quando ele escreveu essa carta, você acha que Paulo estava vivendo um momento de sossego, um momento de tranquilidade? Paulo não estava vivendo um momento de sossego e nem de tranquilidade. É muito importante que a gente estude os contextos das cartas ou de qualquer livro para que você compreenda o livro. Vai aqui uma dica para você. Anota essa dica. Se você quer entender um livro, estude o contexto desse livro. Ao estudar o contexto de um livro, você tem melhores condições de entender e captar o cerne desse livro. Você pode navegar melhor por aquele livro quando você sabe o seu contexto. Qual foi o contexto? Qual era o contexto que Paulo tinha na época quando ele escreveu o 2 Timóteo? A primeira epístola para Timóteo é a sua segunda epístola. Bom, eu quero falar aqui sobre a igreja. A igreja estava debaixo de muita perseguição. O Império Romano estava feroz, estava acusando os cristãos de terem incendiado Roma. E foi exatamente nessas circunstâncias em que foi decidido que Paulo deveria morrer. Então, a igreja estava passando por perseguições, um vento forte, feroz, de perseguições varria as igrejas daquela época. Cristãos correndo, se escondendo, sendo mortos, sendo decapitados, sendo comidos por feras. A condição era uma condição muito terrível. Nero, na sua crueldade, estava atingindo as igrejas, atingindo os santos, os servos de Deus, e esse é um elemento do contexto quando Paulo escreveu para Timóteo. Imagina, não é uma situação muito simples, uma situação séria, uma situação que nós nunca passamos. Hoje estamos enfrentando uma pandemia, que também é assunto de profecia, mas está muito longe do contexto que Paulo se encontrava quando escreveu essa carta, essa última carta dele. Então, aqui nós temos também um Paulo
um apóstolo Paulo, depois de quase 30 anos de ministério, ele estava agora dentro de um calabouço, dentro de uma masmorra, sendo controlado por guardas de todos os lados. Tinha um adjunto dele. Ele estava numa masmorra, num calabouço frio, úmido, insalubre, e estava aguardando a sentença de morte, a própria morte. A qualquer momento, aquelas portas de ferro iam se abrir, iam chamar o seu nome para ser decapitado. Essa era a condição do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta. Veja que dureza, hein? Que dureza. Você suportaria passar por um momento desse, uma situação dessa? Hoje nós estamos enfrentando também situações assim, né? Mas nós temos o Senhor, né? Temos o Senhor. Vamos lá, Salomão está aqui, Isaías, Socorro, muito bem, muito bem. Vamos lá, ainda dá tempo, tem muito assunto para ser tratado, chame seu amigo para poder participar. Então, essa era a condição da igreja, essa era a condição do apóstolo Paulo, que também já tinha sido abandonado pelos seus amigos, pelos seus principais cooperadores. Ele estava praticamente só, e ele então estava muito solitário ali. Se não fosse a presença aconchegante e a fidelidade de Timóteo, Paulo praticamente não tinha ninguém ali, porque as pessoas tinham medo de associar os seus nomes com o apóstolo Paulo, porque se havia perseguição, então eles precisavam fugir. Então qualquer tipo de menção era uma coisa perigosa. Igualmente Pedro fez com relação a Jesus. Ele negou Jesus porque se ele fizesse relação de que ele era um discípulo, ele morreria. Então ele fugiu disso. Muitos também na época de Paulo fizeram a mesma coisa. Então esse é o contexto em que Paulo se encontrava. Mais um aspecto, Timóteo, ele era um jovem, e Timóteo ele estava doente, tinha problema no estômago. Isso, quando um tipo de úlcera, quando ataca, isso dói, né? Então ele estava doente e ele era tímido. Então Timóteo, além de estar doente, ainda era tímido. Então olha que tipo de contexto. O principal cooperador de Paulo naquela época estava nessa situação. Então não é nada animador olhar para aquele contexto e ver tudo isso. E por fim nós temos aqui uma conclusão desse contexto, né? É um contexto bastante desalentador, um contexto bastante difícil, uma circunstância hostil, nada animadora, e lá estava o apóstolo Paulo com a pena para escrever as últimas palavras dele para a humanidade, as últimas palavras dele para a igreja, as últimas palavras dele para o seu jovem cooperador. 2 Timóteo é a última palavra do apóstolo Paulo. Imagina, toda vez que alguém vai falar sua última palavra, essa última palavra deve ser considerada, porque é a última palavra, é a palavra antes da morte. Então tudo que você vai escrever são coisas essenciais. Então Paulo estava cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio de sabedoria e de experiência, e sabia exatamente o que escrever. Se você fosse escrever alguma coisa agora, o que você escreveria? Num momento de tranquilidade você escreve de um jeito, não é? Mas no momento de crise você escreve de outro jeito, e à beira da morte você escreve de outro jeito. Paulo então estava à beira da morte. O que ele escreveu passou a ser alguma coisa muito importante. Já era uma pessoa madura e uma pessoa que não podia perder mais tempo, né, com palavras. Então tinha que ser preciso. Então o que Paulo falou? Eu queria que você anotasse esse versículo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. E aqui Paulo queria que Timóteo soubesse duas coisas. Que coisas são essas? Paulo queria que Timóteo soubesse sobre os últimos dias, e queria que Timóteo também soubesse
de que esses últimos dias eram tempos difíceis. Então, são duas coisas importantes. Se você quiser ser um avaliador, um analisador do tempo, você tem que ter essas duas palavras aqui. Guarda elas são importantes para você descrever o que nós estamos vivendo no mundo. Primeiro, os últimos dias. Segundo, os tempos são muito difíceis. Com respeito aos tempos, os últimos dias, os últimos dias é aquele período que antecede a parousia, ou seja, antecede a volta do Senhor. Esse período, assim, adjacente, ligado à volta do Senhor, é o período chamado de últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. E há outros teólogos, comentaristas bíblicos, que dizem que os últimos dias, além de significar isso que eu acabei de falar, os últimos dias também é todo o período entre a primeira vinda de Cristo, a sua ascensão, até a sua volta. Esse período também é chamado de últimos dias. É todo o período, desde a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Essa é uma outra maneira também de ver essa expressão, os últimos dias. E é claro que aqui, falando de maneira mais precisa, cada vez que nós vamos nos aproximando da volta do Senhor, esse tempo vai ficando cada vez mais difícil. Essa travessia da volta do Senhor, essa caminhada da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, é uma caminhada longa, viu? Você está passando por um período, uma caminhada de muitos anos, igualmente aquela caminhada do povo de Israel, ali pelo deserto, é a mesma coisa, da saída do Egito até a entrada na terra de Canaã. É ali um período de provação. Nós também, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, a igreja passa por provações. O que nós estamos enfrentando nesses últimos dias são as provações. São as provações. A igreja está sendo provada. Você está sendo provado. Eu estou sendo provado. Todo mundo está sendo provado. Então, e o Senhor não prometeu que essa caminhada seria uma caminhada fácil. Seria uma caminhada cheia de tormento, de fortes tempestades. Você já tenta se lembrar aí nessa sua caminhada, quantas vezes você já não foi abalado? Quantas vezes você já não sentiu a caminhada? Quantas vezes você já não sofreu? Quantas perdas você já não teve? Quantas tristezas já também não teve? Quantas decepções? Quanto desânimo? Quanta resistência? Então essa é a condição universal da igreja, desde a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. E o tempo do fim compreende exatamente esse período aqui mais denso, em que tudo parece acontecendo ao mesmo tempo. Isso é o tempo do fim. Se a gente pudesse abrir aqui para Jéssica, para o Fox e outros mais, para contar um pouco do que tem acontecido com vocês ao longo dessa caminhada, a gente teria que passar o dia todo aqui para ouvir tantos testemunhos de resistência e de dificuldades. Não é? Então é muito importante que a gente saiba dessas coisas, os últimos dias, o que significa isso. Agora, a segunda coisa que Paulo queria que Timóteo soubesse, além de saber que aonde ele estava, Paulo estava situando Timóteo, estava situando também a própria igreja. Nós também temos que saber que esses tempos eles são muito, muito difíceis. Não é fácil viver os dias atuais. Estamos vivendo os dias mais difíceis, mais duros, mais violentos e furiosos de todos os tempos. Quando Paulo falou assim, tempos difíceis, essa palavra difícil aqui denota tudo isso, denota
Imagina um animal feroz, solto, né? Se você vacilar, ele devora você. Imagina também demônios soltos. O tempo difícil, essa palavra que Paulo utilizou, refere-se exatamente isso, a algo relacionado com demônios soltos, lutando, fazendo resistência, o império das trevas. Essa aí é a raiz da palavra para tempos difíceis. E depois também se refere às coisas selvagens, as feras que querem comer, querem devorar. São tempos muito difíceis. Não sei como é que você tem enfrentado seus dias, né? Eu também tenho passado por maus bocados, por dificuldades também, né? Por isso que nós precisamos tomar a vacina. Por isso que nós temos, e essa vacina é a vacina, né? Não tem nada a ver com essa vacina que está sendo dada aí. A vacina aqui é a vacina da palavra de Deus, né? A vacina da palavra de Deus. Nós precisamos ser encorajados para poder avançar. E era isso que Paulo queria fazer com Timóteo, encorajá-lo. Porque Paulo, embora tivesse nesse contexto muito difícil, viu, irmãos, irmãs, amigos, ele não estava desencorajado. Ele estava animado. Só mesmo alguém cheio da graça, que sabe lançar mão dos recursos divinos e que tem tomado a vacina divina, é que consegue, em meio às dificuldades, superar esses tempos difíceis, esses últimos dias que nós estamos vivendo. Então, é isso que vamos falar sobre como vencer tudo isso. Então foi isso que Paulo queria passar, essa informação primeira para Timóteo, que não era fácil, né? E também ele falou sobre a condição da própria sociedade. A sociedade estava também, ele falou assim, ele diz assim, pois os homens serão, aí ele começa a citar a condição, eu já vou trabalhar ponto por ponto, mas quando ele diz, pois os homens serão, aí ele diz 17 coisas negativas, 17 coisas, é um caos social. Paulo estava apresentando um caos social, ele estava mostrando uma decadência moral. Ora, quem corrompeu quem? Muitos filósofos falam que o homem é produto do meio, ou seja, o ambiente corrompe o homem, é que muda o homem. Mas essa observação ela está redondamente equivocada. Não é o meio que muda o homem. Na verdade, é o homem que corrompe o meio. Isso aqui é algo que precisamos saber. É o que está no nosso coração. É a condição do nosso coração. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, fala da condição do coração. Quando o Senhor criou o homem, Ele colocou o homem dentro do jardim do Éden. Ali não havia corrupção, havia um jardim maravilhoso. Mas o homem caído corrompeu aquilo ali. Não foi o jardim que corrompeu o homem, foi o homem que corrompeu o jardim.
Tá certo? Não foi o homem, não foi o meio que corrompeu. Tá todo mundo aí, tá todo mundo bem? Tá chegando aí a palavra, o som, a imagem, tá boa? Me diga aí. O som tá chegando? O som tá chegando? Dá um ok para mim se o som estiver chegando. Som, imagem, tá tudo bem? Dê um ok para mim aí. Escreva ok, tá ok. Diga aí. Ok, tá certo. Me dê sinal se tudo tá bem, tá? Para de repente não ficar aqui sozinho falando 1 hora só para um celular. Então quem mudou quem? Foi o homem que mudou? Foi o meio que mudou o homem ou o homem que mudou o meio? Olha, a Bíblia diz que foi o homem que corrompeu o meio. Toda a filosofia que diz que o meio corrompeu o homem não sabe o que está dizendo. O homem com seu coração corrupto corrompeu o meio. Porque foi Adão que corrompeu aquele jardim, não foi o jardim que corrompeu o homem. Então, esse caos que vamos já falar aqui, ele é fruto da condição caída do homem. Isso é algo muito relevante para se falar. Nesse universo há 3 coisas. Deus, presta atenção, veja bem, olha aqui, ó. Deus, o homem e as coisas. Nós deveríamos adorar a Deus. Nós deveríamos amar as pessoas. E nós deveríamos usar as coisas. Nesse mundo corrompido, nós amamos a nós mesmos e ignoramos a Deus. Nós usamos os homens e nós amamos as coisas. Veja bem, nós deveríamos amar a Deus, nós deveríamos honrar, adorar a Deus, amar os homens e usar as coisas. Nesse mundo corrompido, nós ignoramos Deus, nós usamos as pessoas e nós amamos as coisas. Essa é a condição geral desse mundo, por isso que está da maneira como está. Então vamos aqui apresentar um diagnóstico. Quando você olhar para a sua Bíblia, querido, dá uma olhadinha aí, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 4 versículos. Esses 4 primeiros versículos é um diagnóstico. Antes de falar sobre como obter vitória, eu quero falar para você o diagnóstico. Na nossa live aqui estamos trabalhando como enfrentar o tempo do fim vitoriosamente. Falamos sobre as condições iniciais, o contexto da carta que Paulo escreveu a Timóteo, e agora vamos falar sobre o diagnóstico e depois vamos falar sobre a vitória, tá certo? Para você valorizar a vitória e saber como ser vitorioso, você precisa ter uma visão sobre a condição do mundo inteiro. E aqui Paulo fez, tá? Paulo fez. É muito importante que esses 17 pontos que Paulo levantou para falar do diagnóstico do mundo, ele fez isso em 1, 2, 3, 4, em 5 grupos. Esses 5 grupos aqui que nós dividimos, eles mostram ou classificam esses 17 itens negativos. Aqui nós estamos trabalhando como um médico, em que disseca, olha para o cadáver e disseca, faz um estudo anatômico de tudo aquilo ali. Nós estamos fazendo a mesma coisa com respeito a esse caos social, essa decadência. Estamos fazendo um estudo de maneira que você consiga colocar cada um desses itens dentro dos seus respectivos grupos. Isso é importante para um cristão saber. Então, a conduta moral com relação a nós mesmos. Então, Paulo falou 4 coisas importantes, né? No capítulo 3, versículo de 1 até 4. Com respeito à conduta moral com relação a nós mesmos, ele falou 4 coisas. Primeira, os homens serão egoístas. E ser egoísta aqui significa amante de si mesmo. O homem só pensa nele mesmo. No tempo do fim, desde do Éden,
para cá o homem só pensa em si, mas hoje muito mais. Hoje cada um está preocupado consigo, ninguém está preocupado com o outro. A condição dos homens na sociedade é exatamente esse. Olha para os governantes, todos são amantes de si, todos são amantes do seu próprio clã, das suas coisas, não tem nenhuma preocupação com ninguém. Então, essa é a condição do homem, amantes de si, são egoístas. Segundo, eles são jactanciosos, eles tocam trombetas, eles se acham melhores do que os outros. Quando faz alguma coisa, ele quer ser aplaudido, isso é ser jactancioso. Terceiro, eles são arrogantes. Arrogante aqui significa soberbo, né? É o tal. Os homens não terão domínio de si, ou seja, eles serão escravos dos seus próprios desejos. Não ter domínio de si significa ser escravo dos próprios desejos, da carne. Uma coisa impetuosa leva ele a fazer coisas, né, e ele não consegue mais se segurar, ele está debaixo de uma escravidão. Então esses são os 4 elementos com respeito a essa conduta moral, né? A nossa condição. Agora vamos ver a conduta moral em relação ao próximo. Vamos ver o quanto dessas coisas foram deterioradas e atingiram as relações humanas. Paulo também escreveu sobre isso. Paulo foi muito meticuloso quando ele descreveu no capítulo 3, de 1 a 4, o diagnóstico do mundo. Com respeito a essas relações humanas, ele falou: os homens serão implacáveis. Implacável significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Alguém erra e alguém tenta ali se desculpar e ele é implacável, ele é frio, não tem acordo, não tem perdão. Ele também serão caluniadores, ou seja, eles espalham contendas. Os homens serão cruéis, ou seja, selvagens, usam palavras que machucam. Os homens serão traidores, ou seja, são pessoas que você não pode mais confiar. Os homens serão atrevidos, é um ser humano que não se detém, que não se segura. Ele tem algo para falar, ele fala, ele é atrevido, ele não quer saber se aquilo ali é oportuno, se aquilo ali fere, ele é atrevido, ele não reconhece limites. E os homens serão inimigos do bem, ou seja, não gostam de fazer amizades, eles gostam das coisas que são podres, das coisas que são negativas, eles não são amigos do bem, das coisas virtuosas. Então, esses são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens importantes de degradação nas relações humanas. O que o pecado, o que essa condição humana trouxe para as relações humanas? Esses pontos tão terríveis aqui. Terceiro grupo é a nossa relação com Deus. Nós temos aqui, ele diz: os homens serão blasfemadores. Eles abrem a boca para falar de Deus, falar mal de Deus e falar mal dos homens. Isso é ser blasfemador. E os homens serão ingratos, ou seja, não tem gratidão. Não tem gratidão nem mesmo com relação ao que o Pai fez. O Pai enviou para a humanidade Cristo, mas as pessoas não são gratas. Muitas vezes nós ali na mesa do Partir do Pão, estamos ali e falta um pouco de gratidão ao nosso coração, subir ao nosso coração para agradecer: Senhor, obrigado pela tua redenção. Os homens serão ingratos, não são capazes de dizer obrigado, não são capazes de agradecer alguma coisa gentil que foi feita a ele, e eles serão irreverentes, ou seja, indecentes, e que vive abertamente no pecado. Essa é a relação do homem com Deus nos últimos tempos. E por fim, assim, antes disso nós temos ainda a relação familiar. Qual é a condição das famílias no tempo do fim?
E aqui Paulo escreveu duas coisas. Ele falou assim: os homens serão desobedientes aos pais. Será removido de entre essa relação familiar, será removido a questão da autoridade, do respeito. E quando a autoridade é retirada, então nós temos aqui as portas abertas para todas as coisas negativas, Então isso aqui é algo muito sério. Quando se perde o respeito, então as famílias entram em profunda confusão. E depois você tem, os homens serão desafeiçoados, ou seja, não há mais relação de amor familiar. Então essa é a condição do tempo do fim, no que diz respeito às famílias. O que nós estamos vendo hoje nas famílias é exatamente aquilo que Paulo disse lá atrás, e hoje está demais. Não sei se você tem experiência, né, se tem passado por isso, ou vê essa situação nas famílias, né, do mundo inteiro, como que elas estão, a relação entre os pais e os filhos, a perda da autoridade, né, o abuso, o atrevimento. Essa é a condição do tempo do fim. E, para terminar, aqui, esse diagnóstico que Paulo faz, quando ele fala sobre a relação do homem com o dinheiro, ele diz que os homens serão amantes do dinheiro. O que mais tem trazido problema para os homens não é a escassez. O que leva os homens para a morte ou para uma vida terrível não é a escassez. O que pode levar o homem a não receber a salvação não é a escassez, mas exatamente a riqueza. A riqueza tem sido uma fonte grande de uma porta aberta para levar muitas pessoas para um caminho contrário a Deus e até mesmo no final para o inferno, por causa desse amor exagerado, desse amor pelo dinheiro. Então Paulo faz essa descrição. São 17 itens que Paulo utiliza para descrever a sociedade atual. E esses 7 itens nós colocamos em 5 grupos. E por meio desses 5 grupos nós temos uma radiografia do mundo. A condição decadente, moral, em que o mundo está hoje. E o tempo do fim veio exatamente trazer isso, né? Apresentou isso para nós de forma maiúscula, né? É fácil de perceber. E quanto mais nós nos aproximarmos da volta do Senhor, quanto mais esse tempo do fim ficar intenso, mais dessas coisas nós vamos presenciar de maneira aberrante, de maneira dura, de maneira vexatória. Essa condição da sociedade vai piorar. Essa é a palavra que Paulo apresentou para Timóteo. E era isso que já estava como uma fumaça indo na direção da igreja, e Paulo queria que Timóteo percebesse isso e evitasse que isso chegasse ali naqueles santos. Então, essa é a condição do mundo, essa é a condição da sociedade. Veja que hoje, né, nós teríamos que estudar o que? Antropologia, história, estudar filosofia para poder fazer uma descrição dessa. A Bíblia, ela dá para nós, os seus filhos, né, um entendimento cabal da condição do mundo. Até mesmo as pessoas que estudam o ser humano para ver o comportamento, porque agem como agem, tem psicologia, tem enfim, psicanálise, tem toda uma ciência aí que se preocupa em saber por que o mundo está na condição que está. E aqui Paulo apresenta para nós esse diagnóstico descrevendo essas coisas terríveis, e o Senhor dizendo lá em Mateus capítulo 22 que a sociedade está no ponto em que está por causa da dureza do seu coração, por causa do seu coração, por causa da corrupção do seu coração. Ou seja, hoje nós temos um entendimento muito cristalino sobre a condição do homem, olhando apenas a palavra de Deus, usando apenas a palavra de Deus. Que o Senhor possa cada vez mais abrir nossos olhos, para nós termos
uma clareza, né, sobre a condição das pessoas. E nós não estamos interessados apenas em diagnóstico, nós estamos interessados também na cura, nós estamos interessados em ajudar as pessoas. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele já sabendo que Timóteo estava doente, estava tímido, se ele deixasse esse quadro aqui, Timóteo ia ter uma depressão terrível. Então o que Paulo apresentou? Ele apresentou uma saída para ele. Ele apresentou uma saída para a igreja. Ele apresentou uma forma de Timóteo vencer aquela situação. Você também quer saber o que Paulo falou para Timóteo se tornar um vencedor em meio a essa catástrofe moral em que as igrejas da época estavam vivenciando? Nós precisamos disso, viu? Nós precisamos entrar mais na palavra de Deus para conhecer mais essas coisas. É lamentável nós vermos tantos cultos, tantas reuniões cristãs por aí, e as pessoas falando um monte de coisas e não entrando no cerne das Escrituras, descrevendo o mundo e apresentando para as pessoas uma forma de elas escaparem dessa situação. Primeiramente, reconhecendo quem são, a dificuldade da dificuldade que elas têm interior, de comportamento, em virtude do pecado, da natureza caída, e as pessoas falam de tantas outras coisas. É lamentável. Nós perdemos muito foco, né, nos tempos atuais, apresentando tantas coisas. Inclusive, um dos contextos, quando Paulo escreveu essa carta, havia ali falsos mestres que já estavam tomando posse daqueles púlpitos e falando mentiras, falando coisas que não trazem edificação para o corpo de Cristo e nem edificação para a vida cristã. Então, os púlpitos já estavam tomados por muitos falsos mestres falando coisas indevidas e que não traziam nenhum tipo de ajuda para a igreja que passava por dificuldades. Na verdade, eles também estavam promovendo o terror e promovendo ali a desgraça para aqueles irmãos que estavam debaixo dos seus cuidados, ou que eles tomaram para si, se arrogando ser o líder deles. Então Paulo teve que orientar Timóteo e disse: Timóteo, você não pode ser assim, você tem que combater as mentiras, tem que combater os fake news. Hoje tem fake news dentro de igrejas, fake news sendo falado por líderes, mentindo, trazendo coisas que não existem, falando de uma vida próspera, quando na verdade nós temos uma caminhada de muita dureza, uma caminhada selvagem, uma caminhada difícil. E se nós não tivermos a vacina do Espírito, nós não temos como combater, não temos como enfrentar isso tudo. Então, por isso que nós resolvemos nos levantar no nome do Senhor para falar palavras de vida, palavras verdadeiras e palavras que possam ajudar as pessoas a passarem por esses maus bocados dos últimos dias e embora sendo difícil, vencer. Essa é a nossa proposta. Então vamos falar aqui sobre como vencer os últimos dias, esses tempos difíceis, tá bom? Vamos aqui, deixa eu olhar aqui como é que tá a Beth. Opa, muita gente aqui participando. Vamos lá, tá tudo bem? Dê um ok aí, vamos nos mexer um pouquinho. Manda uns corações aí, isso, para animar a gente, para saber que nós estamos juntos aqui. Uma auxiliadora também, graças a Deus, a Mércia com o Barnabé, irmãos que estiveram aqui na Igreja de Brasília reunindo conosco. Cal Prado também está aqui. Juan Manuel também está aqui. Priscila, ok. Já vamos entrar aqui nos pontos que vão nos ajudar a vencer toda essa situação de caos e de decadência moral que tem atingido o mundo inteiro e tem também atingido até as igrejas. Mas o Senhor ajudou e inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa segunda carta para Timóteo, para descrever o mundo, mas também apresentar uma solução.
Louvado seja o Senhor. Vamos lá? Vamos ver como é que vamos ficar aqui agora? Ok. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês respondessem. Gente, o que tem gerado? Por que nós chegamos nesse ponto, nesse caos e nessa decadência moral, espalhado em todas as partes? Por quê? Nós temos aqui, a Bíblia ela dá duas respostas. Eu queria que você considerasse as duas respostas. Nós vivemos o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos porque muitas pessoas, cristãos, perderam o primeiro amor. A perda do primeiro amor é uma porta que se abre para o caos entrar na sua vida. A perda do primeiro amor é uma porta que se abre para o caos entrar na igreja. Se tem uma coisa que o inimigo trabalha todos os dias para que ele obtenha sucesso na sua investida contra os filhos de Deus, é apagando deles o amor. Quando ele apaga o amor, quando ele tira o amor, então nós temos aqui algo muito, muito sério. Nós abrimos as portas, escancaramos as portas para tudo que não presta entrar. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, nós temos aqui, o João escreveu para a mesma igreja em que Timóteo estava. Aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, quando nós abandonamos o amor, quando nosso amor se esfria, as portas para o caos se abrem. Nós precisamos desenvolver nosso amor pelo Senhor. Nós devemos alimentar. Você sabe, aqueles hoje que são casados, sabe que quanto mais próximos ela estava do seu companheiro, sua companheira, mais o amor aumentava. A aproximação gera amor. Então, nós precisamos estar mais próximos do Senhor para esse amor aumentar. O amor entre o cristão e o seu Senhor aumenta no momento que ele cultiva isso pela presença, por estar próximo, pelas palavras que ele fala. Então, se você não quer que esse caos entre na sua vida, restaure o seu amor pelo Senhor. Viva mais na presença dele, ande mais com ele, fale mais com ele, cante mais a ele, se assente com ele, tenha momentos agradáveis, fale mais do que está no seu coração para ele, seja amigo dele. Esse tipo de relacionamento fecha as portas para qualquer tipo de problema. Os problemas que nós encaramos lá naquelas cartas lá de Apocalipse, a condição negativa das igrejas, o mundo, e a frieza e tantas coisas horríveis que entraram ali, entraram pela porta da falta do amor. Então, como é que está seu amor? Seja sincero. Como é que está seu amor pelo Senhor? Você entrou na rotina espiritual, faz coisas, mas nem sabe mais o que está fazendo? Você está servindo, mas nem sabe mais a quem está servindo? O seu serviço se tornou automático, está servindo a homens? Como é que está seu amor? Isso é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Se nós lemos a palavra, se nós oramos, se nós vamos para as reuniões, se nós temos comunhão com os irmãos, é para aumentar o amor. Esse tipo de comportamento, ele deixa o nosso coração vivo. Ame ao Senhor e as portas para o caos são fechadas. É isso que falta
entre as igrejas, entre os filhos de Deus, mais amor. O Senhor perguntou para Pedro: Pedro, me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O Senhor pergunta para você e para mim hoje: Eliseu, você de fato me ama? Maria, você de fato me ama? O Senhor não está perguntando se você está fazendo coisas para Ele. Isso Ele já sabe que você faz. Ele quer saber se você o ama. Porque entre fazer coisas e amar, a distância é tão grande quanto a terra e o céu. Não pense que são coisas próximas. São coisas muito distantes. Muito distantes. Por exemplo, Maria e Marta, uma estava fazendo e a outra estava amando. E a que estava fazendo disse: manda ela parar e para ela me ajudar. Eu disse: não. Eu não quero que ela faça nada. Só quero que ela me ame. E as duas estavam muito próximas. Então há uma diferença muito grande entre nós fazermos coisas para o Senhor e nós amarmos o Senhor. Você está mais fazendo ou está mais amando? Você tem que chegar nessa resposta. Essa resposta vai definir o tipo de vida que você vai ter. A resposta que você vai dar, se você está só servindo ou se você está amando, vai discernir a sua condição espiritual. Se a resposta for: eu sirvo, mas pouco amo, então é melhor se parar e fazer a coisa certa. E a coisa certa sempre será amar o Senhor. Ame o Senhor. Todo aquele que ama, serve, mas nem todo aquele que serve, ama. Isso é uma máxima. Todo aquele que ama naturalmente serve, mas nem todo aquele que serve automaticamente está amando. A carta que foi escrita para a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, mostra isso. Um monte de gente fazendo um monte de coisas. Até mesmo o conhecimento da Bíblia também não revela amor. Nós podemos ter muito conhecimento da Bíblia e não ter nenhum tipo de amor. Por isso que o mais importante, o ponto central, o ponto focal aqui é o nosso amor com relação ao Senhor. E aqui nós temos a primeira resposta, a primeira razão porque o caos entrou no mundo, o caos entrou na igreja e o caos entrou na vida de muitos filhos de Deus, que foi exatamente a falta de amor. Considere isso. Segundo lugar, perder contato com a palavra de Deus. E aqui a gente prova isso lendo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Depois que Paulo faz a narrativa, faz a narração dos problemas, né, que Timóteo já estava enfrentando e que nós enfrentaríamos num grau muito maior, esses 17 itens, viu? No versículo 14 ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele diz: toda escritura é inspirada por Deus. Paulo estava levando Timóteo a não somente a amar a Jesus, mas também a amar a palavra, a honrar a palavra. Se você cuidar dessas duas coisas, veja o que estou falando. Se você cuidar dessas duas coisas, você será salvo. Se você cuidar dessas duas coisas, apenas dessas duas coisas, todas as outras coisas espirituais serão acrescentadas. Se você amar o Senhor e depois amar a palavra, você vai servir, você vai ter dons espirituais, você vai ser vivo, você vai ter uma reação melhor diante de qualquer tipo de circunstância. Agora, não queira essas coisas sem antes amar ou ter contato com a palavra. A propósito, qual tem sido a frequência da sua leitura da Bíblia? Com que frequência você lê a Bíblia? Com que frequência você gasta tempo estudando a Bíblia?
Você tem que pensar nessas coisas. Amar o Senhor e ler as Escrituras todos os dias é um grande segredo. A falta desses dois pilares fez com que a casa espiritual daquela igreja em que Timóteo estava caísse. O mundo foi colocado sob esses dois pilares: o amor ao Senhor e amor à sua palavra. O tudo mais é secundário. Tudo mais é fruto disso. Tudo mais é fruto disso. Se você ama o Senhor, você vai também amar os homens. Se você ama o Senhor, você vai servir a Ele. Se você ama o Senhor, você vai servir a igreja. Se você ama o Senhor, você vai ofertar a Ele. Se você ama o Senhor, você vai pregar o Evangelho. Para ver que a sociedade corrompeu o homem. Não, o homem corrompeu a sociedade. Agora, por que o homem corrompeu a sociedade? Porque o homem perdeu a palavra e perdeu o amor ao Senhor. Ponto. Essa é a sentença que a palavra de Deus apresenta para descrever o mundo todo. Não foi o foi o mundo que corrompeu o homem, foi o homem que corrompeu o mundo. E esse homem está corrompido porque ele perdeu contato, ele deixou de amar o Senhor e deixou de contatar a palavra. Ponto. Isso é sério. Isso é sério. Vamos aqui mostrar agora como vencer o tempo do fim, essa era de caos e de degradação. E Paulo, então, ele, no capítulo 2 da sua epístola, estamos chegando ao fim, ele apresenta 8 itens importantes. Eu queria que você até pegasse a sua Bíblia e riscasse aí, circulasse os pontos que eu quero apresentar para você. 8 pontos importantes. Se você praticar essas 8 coisas, você então consegue lutar contra o tempo, os últimos tempos e ser vitorioso. Essas 7 coisas aqui vão dar a vitória para você. 7 coisas. Quais são elas? Capítulo 1, 2 Timóteo, versículo 3, lá Paulo fala que devemos ter uma consciência pura. Consciência pura. A consciência é uma parte do espírito humano. É aquela parte que dá para nós a sensação de certo e errado. Cada vez que você
faz algo errado, o Espírito fala com você. Quando você corrige, sua consciência fica mais limpa, mais pura. Cada vez que o Senhor fala com você e você acata, você deixa a sua consciência mais pura. Você fica mais sensível às coisas. Então essa é a maneira de você vencer. Porque quando é que o amor ele se aproveita de uma consciência cauterizada? A falta de amor. Quando a sua consciência está cauterizada, você vai deixando de amar o Senhor, vai pecando e nem mais vai percebendo, porque foi desativado aquilo que denuncia pecado, que é a consciência. Então, se você quer se livrar de toda essa bagagem, essas coisas negativas, quer ficar alerta a cada uma delas, você precisa investir mais na sua consciência, purificando-a. E você purifica a consciência quando você ouve o Senhor e quando você obedece ao falar no seu íntimo, do Senhor falando no seu íntimo. Quando você acata, sua consciência vai ficando mais pura. Segundo item, a fé sem fingimento. A fé sem fingimento significa que você é um cristão autêntico, que você não mente, que você não diz ser um cristão com a boca, mas é um incrédulo, quase endemoniado nas ações. A fé sem fingimento significa que você crê na palavra e você vive a palavra. Não quer dizer que você é perfeito, significa que você é regido pela palavra. Você crê no Senhor, você crê na palavra, você crê nas promessas. E quando você vive tudo isso, você tem uma fé sem fingimento. Você é o mesmo em todos os lugares. Você é o mesmo na reunião, você é o mesmo enquanto está lendo a Bíblia, é o mesmo enquanto está orando, é o mesmo quando está em casa, é o mesmo quando está com seus pais, é o mesmo quando você está com seus filhos, com sua mulher, você é o mesmo. Não tem fingimento. Não tem duas vidas. Então Paulo orientou, não tenha duas vidas, Timóteo. Tenha uma fé sem fingimento. Terceiro, o dom divino. Ele fala sobre reavive o dom de Deus. Esse dom é a vida de Deus mesmo. Deus nos deu um dom, Deus deu capacidade. Reavive o dom. Quantos dons você tem? Quantos dons Deus dotou você para que você pudesse converter isso em serviço na igreja? Em você ser uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa cheia de sentimentos. Reaviva o dom. O dom que Deus deu para você, eu não sei qual é, mas reaviva, você sabe qual é. Você sabe onde você tem mais habilidade espiritual. Reavive, anima, abana, não deixe esse dom apagar. Então, por isso que é tão importante a comunhão matinal. Todo dia, quando você tem comunhão matinal, você está reavivando o seu dom, seja ele qual for. Você está reavivando, alimentando, colocando lenha para deixar mais aceso aquele dom. Então Paulo falou assim, você tem dom, você tem que reavivar. Não diga, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Quem diz que você não é ninguém e quem diz que você não tem nada é o diabo. O Senhor diz que você tem dons, então reavive, não apague. Quarto, espírito forte. Ele fala assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós não podemos nos acovardar. No tempo do fim, nós não podemos ter medo. No tempo do fim, nós temos que ser ousados. Temos aí uma corrente que fala sobre pluralidade, não existe mais verdade, e as pessoas chegam e nos afrontam dizendo um monte de coisas. Nós temos que ter um espírito forte e dizer, não, aqui não. Aqui homem é homem, mulher é mulher. Aqui existe sim pai, mãe, aqui existe sim governo, aqui existe sim autoridade, submissão. Nós não devemos temer nada. Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós temos que pegar a palavra, tomar a palavra, viver a palavra e falar a palavra. Claro, com ordem, com respeito, com decência, mas com bastante autoridade, transparência e clareza. Se as pessoas não quiserem receber, o problema será delas. O que diz respeito aqui,
Nossa relação com o Senhor é a nossa fidelidade em pegar a palavra e falar. Temos que ser fortes, ousados. A graça eterna, ele falou no versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada. Então essa graça aqui é a nossa comunhão, é o nosso viver com o Senhor, Ele todo dia se dispensando a nós, colocando mais vida santa dentro de nós, nos dando mais justiça. Isso aí é a graça chegando e como um banquete nos servindo. Uma vida incorruptível é outro modo de você ter um viver vitorioso, é você tocar na vida incorruptível. Isso aqui está no versículo 10, e 1:10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Veja como isso aqui é maravilhoso. Nós temos uma vida, deixa eu falar para você, você tem uma vida poderosa, uma vida de ressurreição dentro de você. As circunstâncias não podem fazer você ser derrotado. As circunstâncias, você viu lá as circunstâncias que Paulo vivia, ele estava bem, ele estava encorajado, porque a vida que estava dentro dele, a vida de Deus, era uma vida de ressurreição. Nada pode abater você, porque você tem a vida de ressurreição. Nada pode vencer você, nada. Não tenha medo de nada, não tenha medo de vírus, não tenha medo de pandemia, não tenha medo de nada, não tenha medo de crítica, não tenha medo de nada. Por quê? Porque você tem uma vida de ressurreição. Mesmo que você morra, mesmo que eu morra, mesmo que nós morramos, o Senhor vai nos redimir, vai nos ressuscitar, vai nos redimir e nos glorificar. Nós já temos uma vitória, quer em vida, quer na morte. Nós já somos mais do que vencedores. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Nós temos uma vida poderosa. Você tem uma vida poderosa. Louvado seja o Senhor. E temos mais duas. Ele fala, mantém o padrão das sãs palavras. Essas sãs palavras aqui, elas se referem às palavras saudáveis, tá bom? Palavras saudáveis significa palavras que quando você desfruta, isso transforma você. Igualmente um alimento saudável. Existe um alimento saudável e um alimento não saudável. O alimento saudável é aquele que fortalece você. A palavra saudável é aquela palavra que fortalece você. Essa palavra que fortalece é a palavra que pode fazer você romper e vencer os tempos difíceis, esses últimos dias tensos, né? E por fim, o Espírito que habita em nós. Este é 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo item importante para você ter uma vida vitoriosa é você lançar a mão todos os dias do Espírito que habita dentro de você. Olha, existe um Espírito dentro de você. Tem um Espírito. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Você nunca está sozinho. O Espírito de Deus. Você acha que Paulo estava sozinho naquele calabouço ali, esperando a morte? Ele estava com o Espírito dentro dele. Esse Espírito dentro dele deu para ele a vitória. Louvado seja o Senhor. Para terminar a nossa live, eu quero deixar para o seu encorajamento o exemplo de uma pessoa vitoriosa, que é o apóstolo Paulo. Nós falamos sobre as circunstâncias hostis em que ele se encontrava. Mas vamos ver como ele termina. Ele termina de forma encorajada, ele termina de forma alegre. Ele vai para a morte feliz. Ele vai para a morte seguro. Ele vai para a morte para ser decapitado, não como um homem pobre, perdido, abandonado, não. Ele vai para aquela morte de forma honrosa, glorificando a Deus. É maravilhoso. Paulo, em meio àquelas circunstâncias difíceis, ele preocupado com Timóteo.
ele preocupado com as igrejas, ele preocupado com as coisas de Deus. Ele era a última pessoa em que ele se preocupava. Ele se preocupava com Deus, com a igreja, com as pessoas, e ele ficava sempre por último. Mas ele era uma pessoa cheia de honra, cheio de graça, cheio de vida. Esses itens todos que citamos, esses 7 itens aqui, esses 8 itens aqui, todos eles eram praticados pelo apóstolo Paulo. Por isso ele teve um viver vitorioso. O capítulo 4, versículo 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Veja bem, já estava sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Ele sentia o cheiro da morte vindo na sua direção. Já estava tudo pronto. Qualquer momento aquela cela ia abrir e alguém ia dizer: Paulo, é a sua vez. Ele sabia que a qualquer momento isso ia acontecer. Mas veja o que ele fala para Timóteo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essas são as 3 palavras. Isso que estava lá, que podia ser colocado no túmulo do apóstolo Paulo. Eis um homem que combateu o bom combate. Ou seja, vale a pena lutar essa batalha. Lutar nessa batalha. A batalha que nós estamos lutando hoje, ela é boa, porque a nossa vitória vai resultar na nossa entrada no reino. A nossa vitória vai resultar na nossa glorificação. E nós vivemos eternamente com o Senhor, mesclado com Ele na Nova Jerusalém. Por isso que é um bom combate. Vale a pena lutar por essas coisas. Não lute pelas coisas que não têm valor, que não têm peso. Não lute por causa de política, não lute por causa de futebol, não discuta por causa de coisas que são pequenas. Você tem que lutar pelas coisas que têm valor, pelas coisas que têm peso, pelas coisas que são eternas. Ele disse: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Paulo se sentia como um atleta correndo. Ele estava correndo. Ele não estava correndo de medo. Ele estava correndo porque queria alcançar a coroa. E por fim ele fala: e eu guardei a fé. Porque a fé é como uma tocha. O inimigo tenta apagar essa tocha. E ele diz: olha, eu estou aqui nesse calabouço, mas a minha tocha está aqui na minha mão. Eu guardei a fé. Nunca perca a sua fé. Continue lutando. Irmão, irmã, continue lutando. Continue correndo. E continue guardando. Então, Paulo, ele terminou dessa maneira e concluiu: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Aí ele diz: mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo queria que mais pessoas tivessem esse mesmo tipo de postura. Quem tiver a postura de combater, de correr e de guardar a fé, no final, junto com Paulo, vamos ter a nossa coroa. A live de hoje tratou de 3 assuntos importantes. A primeira foi fizemos primeiramente um contexto, falando do contexto em que Paulo escreveu essa carta para Timóteo. Depois falamos sobre um diagnóstico completo de 17 itens que descrevem o caos social e a decadência moral em todos os cantos, inclusive na própria igreja. E colocamos isso em 5 grandes grupos. Depois nós falamos sobre os 8 itens que precisamos ter para vencer os últimos tempos, para viver esse momento difícil. Depois apresentamos aqui o testemunho vitorioso do apóstolo Paulo.
Então foi isso que nós tratamos na nossa live hoje, e esperamos que você tenha desfrutado, tenha aprendido esses pontos aqui. Você pode pegar esse conteúdo, ouvir mais uma vez, mandar para os seus amigos. São uma riqueza, um conteúdo bastante denso, contundente, importante, que nós apresentamos aqui para você. Faça bom uso desse material. Queremos agradecer a Deus pelo fato de ter estado conosco aqui já por bastante tempo, né? E estamos terminando bem com tantas pessoas aqui junto, de nós e conosco, e é porque você ama os diamantes da Bíblia. Que Deus abençoe sua vida, né? Cadê os corações para mostrar que gostaram? Vamos lá? Opa, muitos corações aqui, que Deus abençoe você, Sandra, Socorro, Marcílio Nunes. Muito legal, muito bom. E aí, gostaram da nossa live de hoje? Esperamos fazer isso mais vezes. Na quinta-feira vamos estar aqui de volta com mais uma live, né, para suprir, para edificar a sua vida, tá bom? Vamos então encerrar, e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Muito obrigado. Violência aí, cara. Encerra agora? Tem certeza.